Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos fiéis, todos nós sabemos que a mortificação é necessária para curar em nós os estragos feitos pelo pecado. Pois todo pecado comporta uma tríplice desordem, a qual mortificação põe um remédio. E é uma palavra difícil, a mortificação, pois violenta a nossa natureza. Nossa natureza não gosta de escutá-la e muito menos de fazer a mortificação, mas é necessário, é o remédio necessário. E o pecado, ele deixa em nossa alma uma mancha que desfigura a nossa alma. Nossa alma fica desfigurada como um espelho todo manchado. É um espelho, mas as pessoas não podem mirar-se nesse espelho. Então está desfigurado. Nosso Senhor não consegue ver a sua face no espelho da nossa alma, pois o pecado a desfigura. E a mortificação, como penitência, irá apagando essas manchas em nossa alma por causa da virtude do sangue de Nosso Senhor. Depois, o pecado também tende a fortificar uma má inclinação do velho homem. E por isso a mortificação constitui uma reação salutar contra esta desviação. É como o sistema imunológico que está protegendo o nosso corpo. E a mortificação também é esse sistema imunológico que vai proteger a nossa alma da infecção do pecado, impondo uma pena naquilo que buscou um prazer desordenado. E também o pecado acrescenta nossas dívidas. Como nós sabemos, cada pecado tem a culpa e a pena. A culpa é perdoada na confissão, se é uma culpa mortal, um pecado mortal, ou também pelos sofrimentos desta vida. E uma pena. Todo pecado tem uma pena, maior ou menor, segundo o pecado, que ou pagamos neste mundo com a penitência, ou vamos pagar no próximo por meio do purgatório. E é melhor pagar neste mundo, pois não só pagamos, mas também merecemos. Então, adquirimos méritos para o céu. E a mortificação tem outro bem, que é o de preservar-nos dos pecados futuros. Pois o exercício assíduo da mortificação submete a carne ao espírito e nos assegura um império cada vez maior sobre nossas más inclinações e nos torna mais fácil a vitória no momento da tentação. Uma alma mais mortificada, mais fácil vai vencer suas tentações. E sabemos bem que a mortificação nos custa. Todos nós sabemos disso. Não, é muito fácil, não. Nos custa, é algo penoso. E somos também inconstantes em praticá-las. Às vezes nós falamos, não, essa semana eu vou ser São Pacome, não vai ser nada em comparação a mim. E na outra semana já esquecemos tudo. Somos inconstantes na penitência. E que muitas vezes ocorre, mudamos a hierarquia delas. Também vamos ver isso. E para adquirir e desenvolver o espírito de mortificação é necessário, primeiramente, pedir a Deus, assiduamente, e multiplicar os atos de mortificação, os atos de sacrifício, oferecer pequenos sacrifícios a Nosso Senhor. Depois, renovar-se neste espírito cada dia, desde a hora em que nos levantamos durante o dia, quando assistimos à Santa Missa ou fazemos a comunhão espiritual. Devemos renovar cada dia nosso propósito de mortificação. E qual é a hierarquia das mortificações? Ela tem uma hierarquia? Como devemos tratar essas mortificações? Primeiramente, as mortificações queridas por Deus, ou mortificações do dever de Estado. Essas são as melhores, porque é Nosso Senhor que envia, ou que nós temos obrigação de fazê-las. E é tudo que há de penoso ou crucificante no que Deus nos impõe por seus mandamentos, por nossas regras de vida e nossos deveres de Estado. Cumprir com pontualidade
exatidão e bom humor no nosso trabalho, é algo difícil, e podemos oferecer como uma mortificação. O trato com os demais também, não, nem todos nos caem bem, então devemos ter a caridade fraterna com o próximo. Seria muito interessante se todos nos caíssem bem, nós não teríamos ocasião de praticar a caridade fraterna. Então, nosso Senhor permite que nós tenhamos antipatias naturais com tal ou qual pessoa, para que tratemos ela com caridade. É a caridade de nosso Senhor. E isto é uma das penitências mais agradáveis a Deus, essa penitência do dever de Estado. Depois, as mortificações permitidas por Deus, ou mortificações da providência. A providência também se encarrega de nos mortificar, nos dar as cruzes. E são as que procedem dos acontecimentos, das circunstâncias e meios que devemos viver, e que Deus permite para o nosso bem. As doenças do corpo. Antigamente eu podia fazer tantas coisas e agora não posso mais. Nosso corpo já não é mais o mesmo, então é uma mortificação. As tentações, securas espirituais, também é algo mortificante. Ser tentado, estar numa aridez espiritual grande, ou seja, não ter nenhum gosto de rezar, mas devemos rezar, porque Nosso Senhor nos impõe esse dever. As desolações de todas as provas da vida espiritual também é algo mortificante. A intempérie das estações, o frio, o calor e todas as ocasiões de sofrer que possam vir do lugar e do clima de onde se vive. As casas em que moramos, as pessoas ao nosso redor, os acontecimentos, os sucessos fastidiosos, as aflições de todo tipo, venham de onde venham. É Nosso Senhor que permite. É Nosso Senhor que está aí. É a mão de Deus que está aí para nos levar para o céu. E este tipo de mortificação é muito agradável a Deus, porque é inteiramente conforme a sua santíssima vontade. Vai dizer o padre Faber, um golpe que vem da mão de Deus vale mais do que 1000 penitências voluntárias. Essa é uma penitência que nós queremos esquivar-nos, mas é muito agradável a Deus, as mortificações da providência. Em terceiro lugar, temos as mortificações de nossa escolha, ou mortificações voluntárias. Está no terceiro lugar, essas voluntárias, porque às vezes, não sempre, mas tem como um pacto com o nosso gosto. Não, vou fazer isso, é mortificante, mas eu também gosto. Tem algo nosso aí. Então, são meritórias, mas as melhores são as que Nosso Senhor nos envia. Que impomos nós mesmos por amor de Deus, com o objetivo de dominar o homem velho ou associar-nos ao sacrifício de Jesus. São os jejuns, as abstinências, a guarda dos sentidos, e nos aproveitam quando fazemos uso delas com discrição, com a permissão do confessor e com a condição de que nos ajudem a oferecer as que Deus nos envia por nosso dever de Estado ou por sua providência. Porque se nós negligenciamos as duas primeiras, essas não têm muito valor. Primeiramente, devemos ter em conta as duas primeiras mortificações. E dentre os tipos de mortificação, existem algumas interiores e outras exteriores. As interiores é a mais importante, porque vencemos a nós mesmos. É muito difícil vencer a si mesmo. É algo que às vezes preferimos trabalhos fatigantes a vencer a nós mesmos. Porque esse se exerce imediatamente sobre a parte mais nobre de nosso ser, a alma, para limpá-la do pecado e permitir unir-se a Deus, seu Filho único. E também porque a mortificação interior é o princípio da mortificação exterior. Se nós só temos mortificações exteriores, não temos a interior, não vale muita coisa. Somos um sepulcro branqueado. Não, temos que primeiro ter esse espírito de sacrifício, esse espírito de penitência no nosso interior, que aí se vai sair para o exterior isso.
E a mortificação exterior sem a interior seria um formalismo farisaico, sem valor aos olhos de Deus e sem mérito para a alma. Contudo, ainda menos importante, a mortificação exterior é absolutamente necessária. Devemos fazê-la. Não, eu fico só no interior. Não. Devemos fazer nosso corpo, nosso homem velho, sentir que está sofrendo. Porque a condição primeira da mortificação interior, quem não começa por dominar o corpo e os sentidos, não conseguirá nunca dominar a alma e suas faculdades, já que as impressões exteriores que nos vêm pelos sentidos distraem o espírito e empurram a vontade para o mal. E também porque a mortificação exterior é o complemento necessário da mortificação interior. E esta, para ser perfeita, deve estender-se ao exterior, pois toda a desordem da alma tende a traduzir-se exteriormente e, portanto, deve ser reprimida até a sua manifestação exterior. Então, devemos reprimir o nosso corpo, nossa alma. E como a mortificação exterior muito útil, propõe a mortificação da língua ou silêncio. Essa é uma das mais difíceis hoje em dia. O mundo moderno está mergulhado no barulho. Antigamente se existia o silêncio natural. Tudo era silencioso. De noite não se ouvia carro. De noite estavam todos a dormir. Mas hoje em dia não. Se escuta ruído todo o tempo. E nós mesmos também buscamos o ruído, que é o pior. Então, qual é a natureza do silêncio? Tomado em sentido absoluto, o silêncio consiste em calar-se. Claro, não falar. Mas considerado como virtude religiosa, o silêncio consiste em calar-se ou em falar quando convém e como convém. Quando e como. E a prática desta virtude, assim concebida, é sem dúvida nenhuma mais difícil que a observância do silêncio absoluto. Não ficar sem falar absolutamente. É mais fácil do que falar quando convém e o que convém. Pois às vezes falamos de tudo. Ou falamos quando não convém falar. E também o silêncio não é só o silêncio da língua. É um silêncio total, pois não estou a falar, mas às vezes uma expressão para o outro, já falamos tudo. E qual a importância do silêncio? Depois dos votos, o silêncio é o ponto que mais atraiu a atenção dos legisladores da vida religiosa. Todas as casas e famílias religiosas têm o silêncio na sua regra. Depois do Concílio Vaticano II, o silêncio foi abolido. Se tem barulho em todas as casas religiosas modernas. E esta importância se deduz dos efeitos negativos e positivos da prática do silêncio. Por exemplo, os efeitos negativos. O silêncio é o remédio da loquacidade, ou prurido de falar. Se alguém tem muita vontade de falar ou fala muito, então é um melhor meio de mortificar-se. É um grande remédio, cujas consequências são tão funestas para a vida em sociedade e muito mais para quem busca a perfeição. Todos os que buscam a imitar a Nosso Senhor guardam silêncio. E até Nosso Senhor também era silencioso. Ele falava quando convinha. E como convinha e o que convinha. Não falava sempre. Ele estava à noite a rezar, ficava a rezar no monte e falava pouco. E a loquacidade é uma fonte de pecados, como testemunha o mesmo Espírito Santo. Aquele que se expande em palavras prejudica-se a si mesmo. Não pode faltar o pecado num caudal de palavras. Podemos ter pecados de vaidade, ou seja, de querer aparecer, pecados múltiplos contra a caridade, isso também, falar do outro, palavras descorteses ou ofensivas, críticas que semeiam a discórdia no nosso redor, pecados contra o respeito devido à autoridade, pecados contra a verdade, contra a discrição, falta de mortificação da linguagem ou palavras inúteis, que devemos dar conta no juízo de Deus. E o silêncio hoje em dia não é só falar. Temos que silenciar também nossos dedos, pois hoje em dia, com a internet, com tudo, estamos a todo tempo a digitar
Isso também é falta, vai contra o silêncio, pois não guardamos a nós mesmos. E aí também tem todos estes tipos de faltas. E por isso São Tiago, o apóstolo, chama a língua, assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta, como uma pequena chama que incendeia uma floresta inteira. E a língua também pode matar uma pessoa, matar uma sociedade. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e sendo inflamada pelo inferno, incendeia o curso de nossa vida. Esse é o apóstolo São Tiago. E a loquacidade é também uma fonte de dissipação. A dissipação é um inimigo mortal, tanto da vida interior, como de um trabalho sério. Nós nos derramamos sobre diversas coisas que não têm importância. Se dissipa a pessoa. Então, vai contra a nossa vida interior, nossa vida de oração, e também nosso trabalho. Nós perdemos o tempo em não trabalhando. E da vida interior, porque arruína o recolhimento. E a condição indispensável para a oração, a alma da vida interior. E quais são os efeitos positivos do silêncio? Tem algum efeito positivo? Nós podemos tirar algum proveito disso? Sim, o silêncio é um precioso meio de santificação para quem busca a santidade. O silêncio constitui para as almas que buscam a santidade uma excelente mortificação ao alcance de todos e que supõe um grande domínio de si mesmo. E, de fato, a palavra manifesta frequentemente os movimentos da alma. E por isso o Espírito Santo afirma que quem guarda sua boca, guarda sua alma. E por outro lado, São Tiago afirma que se alguém não cair por palavra, este é um homem perfeito. É um homem perfeito, um varão perfeito. E como devemos praticar esse silêncio? Muito fácil, muito bonito, tudo sobre o silêncio, mas como praticar? Qual a maneira de silenciar-se? Primeiramente, devemos considerar o que se vai falar, refletir, para evitar tudo que poderia ferir a caridade, a modéstia ou a autoridade. Depois, as pessoas com quem se vai falar, se trata de superior, de iguais ou de inferiores. Tem uma maneira de tratar cada uma dessas pessoas. O tempo em que se vai falar, se é hora de trabalho, não é hora de falar. Se é hora de oração, nós só podemos falar com Deus, não com outra pessoa. Se é de noite, geralmente devemos guardar-se o silêncio. E se é hora de lazer, de estudo, aí devemos saber. Se é hora de estudo, não devemos falar outras coisas a não ser sobre o estudo. O lugar em que se fala. Os lugares em que o silêncio deve ser respeitado mais escrupulosamente são os lugares de culto. Na igreja, por exemplo, só se fala com Deus. E se devo falar com o próximo, devo falar algo importante, necessário e de maneira baixa. Pois é um lugar silencioso, a igreja. É um lugar onde está nosso Senhor Jesus Cristo. Não se fala na igreja. E o modo de falar? Com humildade. Sempre com humildade. Evitando toda palavra de orgulho ou de vanglória. E não centrando a conversação sobre si mesmo. Isso é um dos pontos de São Bento nos seus graus de humildade. É o sempre guardar-se de não falar de si mesmo. Sempre ter essa humildade ao falar com o próximo. E falar com simplicidade, abstendo-se de maneiras afetadas ou que não convém a católicos, de um vocabulário pedante com duplo sentido. Sempre devemos lembrar-nos que nós não temos necessidade de usar palavras baixas. A língua portuguesa é uma língua cultíssima, que tem um vocabulário riquíssimo, que não temos necessidade de usar outros tipos de palavras que vão ferir a caridade ou a modéstia. Com modéstia, deixando falar os demais e evitando gestos impróprios ou risos imoderados. Com edificação, esforçando-se, enquanto possível, em santificar as conversações,
em fazê-las úteis e edificantes, deixando a marca de um verdadeiro espírito religioso, de um verdadeiro católico e de que estamos sob o olhar da Santíssima Virgem. Sempre lembrar-se que estamos baixo o olhar da Santíssima Virgem. E tem coisas que nós não falaríamos diante dela. Então nós não devemos falar diante de ninguém. Então são coisas que não edificam. E pedir essa graça à Santíssima Virgem do silêncio. Pois como vemos no Evangelho, com os homens ela falou pouquíssimo. E ela quando se expandiu muito mais quando falou com Deus. Com Deus ela falava, mas com os homens não. Muito pouco. Só o necessário. E devemos adentrar essa casa de Nazaré, onde reinava o silêncio. São José na sua oficina, a Santíssima Virgem nos seus afazeres domésticos, o menino Jesus ajudando a ambos, e sempre em silêncio, sempre em verdadeira vida de oração. E quando conversavam coisas edificantes. Peçamos essa graça a ela, para que Nossa Senhora nos ajude nessa prática da Quaresma. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.